E hoje estamos em Orleans. Estamos conhecendo a cidade que é conhecida como a porta de entrada para a região do Vale do Loire, que é a região dos castelos de conto de fadas da França. Então, se você ainda não assistiu a nossa série de 3 vídeos do Vale do Loire, eu vou deixar aqui para vocês assistirem. E para quem ainda não conhece a gente, nós somos irmãs. Eu sou a Amy, essa aqui é minha irmã Lou. Nós moramos na Inglaterra há mais de 18 anos e aqui neste canal nós mostramos Londres e o interior da Inglaterra, nossas viagens pela Europa, com muita história e muita informação para vocês. Então, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui nesse canal agora! No nosso último dia da nossa viagem pelo Vale do Loire, decidimos fazer um bate-volta desde Blois, a cidade onde estávamos hospedadas, para conhecer aquela que é considerada a porta de entrada do Vale do Loire, uma região famosa por seus castelos lindos e históricos. Pegamos o carro e em menos de 2 horas pelas estradas francesas, chegamos a Orleans, uma cidade histórica que começou como uma antiga fortaleza romana. Séculos depois, Orleans se tornaria o palco do momento mais decisivo da lendária jornada da Santa Joana d'Arc. E foi aqui em Orleans que a Santa Joana d'Arc, a donzela de Orleans, mudou o destino da França ao liderar a libertação da cidade do cerco inglês em 1429, durante a Guerra dos 100 Anos. O peso desse drama real está em cada esquina desta cidade, desde a estátua equestre da Santa Joana d'Arc, na praça principal, até a casa da Santa Joana, onde a heroína se hospedou e que hoje abriga um museu multimídia repleto de memória deste capítulo decisivo. Tentamos ir ao Museu da Santa Joana d'Arc, mas, França sendo França, o museu em outubro só abre às 2 horas da tarde. E 2 horas da tarde, muito tarde, né, gente? Aqui também muita gente fica hospedada e sai daqui, porque a gente viu que tem muitas excursões que levam aos castelos do Vale do Loire. Então, para você, quem sabe, pode ser uma boa opção. E de Blois, onde estamos hospedadas, até Orleans, deu uns 50 minutos de carro, lembrando que a gente alugou o carro. Orleans eu já tô achando uma cidade maior, uma cidade grande, mas como a gente queria muito visitar a Catedral da Santa Joana d'Arc, resolvemos incluir Orleans no nosso último dia aqui na França. Atrás de mim você encontra a Catedral de Orleans, a catedral onde a Santa Joana d'Arc frequentava a Santa Missa. Ela realmente veio aqui e essa catedral é num estilo gótico e ela foi construída ao longo dos anos, é claro, como quase todas as catedrais, e ela começou a sua construção em 1278 e só foi terminar lá para 1829. Ela tem os vitrais muito bonitos e conta toda a história da Santa Joana d'Arc. E claro que a catedral é um dos marcos mais imponentes aqui da cidade de Orleans e você consegue vê-la do horizonte. A visita à catedral é gratuita e vale muito a pena. A majestosa Catedral de Santa Cruz, em estilo gótico, fica no coração da cidade. Ao entrar, a catedral surpreende. A luz atravessa vitrais impressionantes que contam a vida da santa, desde a jovem camponesa de Domremy, passando por sua missão em Orleans, até o destino trágico que a transformou em lenda e, mais importante,
em Santa Joana d'Arc. A construção da catedral começou em 1278, no auge do estilo gótico, e atravessou séculos até ser finalizada apenas em 1829. No caminho, a catedral também viveu seus próprios dramas. Durante as guerras da religião, no século XVI, parte da nave foi destruída. Mais do que um monumento, a Catedral de Santa Cruz virou um símbolo da libertação de Orleans, não só pela sua imponência, mas porque guarda a memória viva da presença da donzela de Orleans, que passou por aqui, não como uma rainha, mas como uma jovem determinada que mudou o destino de um país inteiro. E essa rua aqui atrás de mim, ela é a rua principal e leva o nome da Santa Joana d'Arc. There is a life I lead in this city, hurrying to cup my tea. I can take what I need to get by. It doesn't make it easy. Este local que nós estamos agora foi construído no século XVI pelo conselheiro real. Ele é como se fosse um palácio renascentista. E o nome hotel em francês significa palácio urbano, ou então uma residência senhorial, mas não um hotel, né, como a gente está acostumado hoje. Reis estiveram aqui, grandes personalidades já estiveram hospedadas aqui nesta mansão. O rei Francisco II, filho do Henrique II e da Catarina de Médici, morreu aqui nesta casa em 1560 aos 16 anos. E a corte de Catarina de Médici também esteve presente por aqui. E este lugar já serviu como prefeitura até 1981. Hoje é um museu histórico e também serve para casamentos civis, ou seja, se você quiser casar por aqui, pode casar aqui. Parece que a visita é gratuita, a gente vai descobrir agora e depois a gente conta para vocês. Isso aqui já foi uma prefeitura, né? Como a gente explicou lá fora. Então aqui era o antigo escritório do prefeito. Jacques Grosselin foi uma figura influente do século XVI, atuando como intendente de Orleans de 1521 a 1545. Naturalmente, ele precisava de uma residência à altura de seu status. E claro, ele conseguiu. Com monarcas e figuras ilustres como Carlos IX, Henrique IV, Maria, a rainha da Escócia, Mary of Scots, e Catarina de Médici certamente se impressionaram com os aposentos e a opulência da casa. Após a morte de Jacques, o dono da mansão, a mansão foi herdada por sua esposa e filhos. Seu filho foi representante do rei em Orleans em 1545 e foi o encarregado da justiça local. Em 1560, o jovem rei Francisco II residiu aqui com sua corte por alguns meses, após conflitos com o dono da mansão, que apoiava a reforma protestante. E durante a sua estada, Francisco II faleceu aqui. E sim, gente, é gratuito, é só entrar e visitar.
E quem foi Santa Joana d'Arc? E para eu contar a história da Santa Joana d'Arc, nós vamos ter que dar alguns passos para trás e vamos ter que falar sobre a Guerra dos 100 Anos, que ocorreu entre a França e a Inglaterra, e que, na verdade, os 100 anos foram um pouco mais que 100 anos. A guerra durou 116 anos. Bom, gente, já estamos voltando, saindo de Orleans. A nossa intenção realmente era ficar meio-dia ali e depois voltar para Blois, que é onde estamos hospedadas, para explorar um pouquinho a cidade que, na verdade, a gente nem conheceu direito. A nossa intenção era comer em Orleans, mas estava acontecendo um protesto ali, nada a ver, assim, frente à Catedral da Santa Joana d'Arc, uma falta de respeito total, um sacrilégio, mas enfim, já assim, tirou toda a nossa energia ali do lugar, infelizmente. A cidade parece ser uma cidade bonita, é uma cidade grande, e a gente sempre reforça aqui, né, que não é a cidade grande, não é o estilo de cidade que nós gostamos. Nós somos interioranos da Inglaterra, a gente sempre brinca, né, nós gostamos de cidades do interior, cidades pequenas, mas enfim, gravamos o que pudemos ali para vocês. Então agora a gente está indo para Blois, voltando para nossa base, onde estamos hospedadas, porque nós vamos almoçar. Cara, infelizmente eu vou ter que fazer voice over. Não gosto de fazer voice over, mas vai ter que ser assim, gente, porque tava horrível, tava péssimo. Eu falei, imagina, esse protesto aqui, as pessoas começam a atacar pedra, eu vou fazer o quê? Né? Eu não quero ser presa aqui, não. Então, voltamos, sabe? Estou super chateada, porque eu tenho altas histórias para contar para vocês sobre a Guerra dos 100 Anos, super importante, mas vou ter que fazer isso lá de Blois, mas não tem importância, porque a Santa Joana d'Arc também passou por Blois. Então, tá na paleta, tá na história, tá no contexto. Então, gente, vamos partir o Blois e a gente termina a história para vocês, e a minha irmã conta a história da Guerra dos 100 Anos lá em Blois. Como vocês sabem, a Santa Joana d'Arc, ela brilhou como instrumento de providência divina e venceu a Batalha de Orleans. E agora eu vou contar um pouco da verdadeira história da donzela de Orleans, da Santa Joana d'Arc, porque a gente sabe um pouco da história que não é muito verídica. E para compreender a missão da Santa Joana d'Arc, a gente vai ter que voltar bem ao passado. Vamos ter que entender um pouco como ocorreu a Guerra dos 100 Anos entre a França e a Inglaterra. Essa guerra que devastou a França, principalmente o território da França, teve um estopim com a morte do rei Felipe IV o Belo. Eu também já falei sobre o Felipe aqui no canal, contei um pouco sobre ele lá no vídeo do Cavaleiros Templários. Se você não assistiu, vai lá assistir. Quando o rei Felipe IV morreu em 1314, daí mudou completamente o cenário, porque ele não deixou herdeiros masculinos, e sim, ele deixou mulheres. E naquela época existia uma lei chamada sálica que mulher não podia herdar o trono, sempre tinha que ir para um homem. E essa brecha fez o quê? Abriu uma disputa sucessória dos possíveis e prováveis herdeiros ao trono. Só que aí a gente vai ter que voltar um pouquinho mais ao tempo e a gente vai lá para onde? Vocês sabem, o seu, o meu amigo Guilherme o Conquistador. Sim, Guilherme o Conquistador, ele era
o Duque da Normandia. Vem da descendência lá do Rolon, que era aquele viking que invadiu aqui a França, mas enfim, não vou contar a história do Rolon, estou contando a história do Guilherme, mais interessante pra gente. E quando ele era Duque da Normandia, ele invadiu a Inglaterra, ele virou o quê? Ele virou rei da Inglaterra. Como rei da Inglaterra, ele era soberano, mas como Duque da Normandia, ele era o quê? Vassalo do rei da França. Ou seja, ele tinha que ter obediência ao rei da França. Ou seja, todos os herdeiros do Guilherme, ou conquistador, caíam nesse mesmo paradoxo. Eram rei da Inglaterra, soberanos, mas quando eles eram duque da Normandia, eles eram vassalos. Mas na Normandia, que fazia parte da França, porque eles possuíam terras, propriedades, eles eram vassalos do rei. Isso, com certeza, machucava o ego deles. E para adicionar um pouquinho mais neste conflito, nós chegamos ao século XII com Eleonor de Aquitânia. Eleonor era uma poderosa herdeira daqui da França. Após ter sido anulado seu casamento com o Luís VII, com o rei Luís VII aqui da França, contam as más línguas de que ela o chifrou, sim, ela o traiu com um tio, se eu não me engano, e o rei ficou pé da vida e pediu a anulação desse casamento. O que ela fez? Ela foi e casou-se com o rei da Inglaterra, mais precisamente com o rei Henrique II da Inglaterra. Mas aí você vai me perguntar, mas o que tem isso de mais? Simplesmente ela era praticamente dona da metade da França. Vamos lembrar que naquela época eram regiões, a França não era assim unificada, então ela possuía muitas terras. Então quando ela casou com o rei da Inglaterra, ele praticamente dominou quase que a metade do território da França. Ou seja, essas alianças de casamento tornaram-se uma situação explosiva. E para adicionar ainda mais neste contexto, temos o papel de Flandres. O que é a Flandres? É a antiga Bélgica. Hoje é praticamente como se fosse território da Bélgica. E o Flandres, eles tingiam todos os tecidos, as lãs daquela época. Falando em lã, isso te lembra alguma coisa? Sim, lembra das lãs de Cotswolds, que eu falo tanto aqui nesse canal, da Inglaterra? Pois é, a Inglaterra exportava muita lã, principalmente vindo de Cotswolds, para a Europa. E a lã era o que todo mundo vestia naquela época. E ia para o Flandres, para ser o quê? Tingido. Então, o Flandres, que adorava fazer rebelião, acho que até hoje na Bélgica, né, mas abafa. O Flandres, que adorava, assim, uma rebeliãozinha, ficou na cabecinha do rei Eduardo III, rei da Inglaterra. Você não quer ser o rei da França, porque aí os nossos acordos comerciais vão ser mais vantajosos para mim, vai ser mais barato. E o rei Eduardo III, com ego inflamado, falou, sim, eu tenho direito a esse trono e eu vou lutar por ele. Agora, por que você acha que ele tinha direito ao trono? Vou te contar. Então, em 1337, o rei Eduardo III reivindicou o trono da França, porque ele era simplesmente o neto de Filipe o Belo, Filipe IV o Belo. Porém, a descendência dele vinha das mulheres, das filhas do rei. E lembrando que naquela época, os herdeiros das mulheres não podiam herdar nada. Ou seja, ele não tinha direito algum, mas mesmo assim, ele reivindicou o trono da França. Agora nós vamos ao contexto da França naquela época, quando o rei Eduardo III, lá da Inglaterra, resolveu reivindicar o trono que não era dele. A França estava, assim, indo de mal a pior. Durante o início da guerra, ela sofreu derrotas militares horríveis. Vários cercos eles perderam para os ingleses. Um muito famoso é o de Crécy, de 1346, e de Poitiers, de 1356. Aliás, eu sei que muitos de vocês já pediram para a gente ir lá filmar, mas não tinha como incluir nessa viagem, que a gente está fazendo uma viagem muito curtinha, mas esse cerco foi muito famoso por causa do Black Prince, que era o filho do rei Eduardo III, que ele praticamente conseguiu vencer o exército militar francês, que eram 16 mil homens, ele apenas com 6 mil conseguiu vencer, e o Black Prince ainda conseguiu capturar o rei João II, e foi uma batalha assim de
cinema. Ou seja, a Inglaterra estava arrasando com a França. E também veio a peste negra naquela época, que muita gente diz que surgiu naquela época durante a guerra, e devastou não só a França como a Europa, mas a França foi muito, muito atingida. O pior de tudo, o rei Carlos VI estava sendo considerado como louco, porque quando ele ia nas batalhas, ele começava a matar o próprio exército. Ele não estava batendo muito bem da cabeça. E aí a França só foi de mal a pior. E seu filho, Carlos VII, o legítimo herdeiro ao trono, ele não tinha o apoio de sua mãe, a mãe não queria que ele herdasse o trono, e ele também se sentia um pouco culpado, porque ele não acreditava ser filho legítimo, porque justamente o pai era Lelé da Cuca. Dizem que a mãe traiu o marido e ele não seria o filho legítimo. Então, ele tinha suas dúvidas. Mas, porém, contudo, Carlos VII fez uma oração muito fervorosa e pediu um milagre a Deus. E falou: se eu sou herdeiro, me deixa sair vivo daqui, ou faça algo para que a minha sorte mude. E é daí que vem o milagre, a Santa Joana d'Arc. Joana d'Arc era uma menina, uma camponesa, que nasceu na cidade de Domremy, que era uma região que estava completamente sob a influência borgonhesa, e ela não sabia ler, não sabia escrever, ela não era letrada, ela era uma camponesa analfabeta. Ela tinha irmãos, ela trabalhava no campo, mas desde os 13 anos ela dizia ouvir vozes. E a primeira aparição foi de São Miguel Arcanjo. E ele falou para ela que ele ia mandar outras santas para ensiná-la, contar a história da França, contar a história da Inglaterra, dessa guerra dos 100 anos, porque ela não teria como saber. Então ela foi ensinada e falou que no momento que ela estivesse pronta, eles a chamariam para ela fazer o milagre. E em 1429, a França praticamente arrasada foi quando a Santa Joana d'Arc se apresentou ao rei Carlos VII. Ela foi até ele e nesse momento é preciso entender que ela usou roupas masculinas para se proteger na estrada, porque lembrando, naquela época ela era uma menina de 19 anos, andando na estrada sozinha era perigoso. Então ela foi até ao castelo de Chinon para convencer o rei Carlos VII a deixar ela lutar e fazer dele um rei, que ela falou que eu vou fazer você ser coroado na Catedral de Reims, que a gente também já tem um vídeo aqui mostrando a Catedral de Reims. Se você não assistiu, vai lá assistir. Só que Carlos VII não acreditava nela. Imagina, você iria acreditar numa adolescente, numa menina que está dizendo que tem esse poder? Ele se fantasiou de plebeu no meio da galera e fez outra pessoa se vestir as roupas do rei para confundi-la. Mas Santa Joana d'Arc foi marchando até ele, sem titubear, se ajoelhou e lembra daquela oração fervorosa que ele fez? Pois é, ela contou toda a oração para ele. Contou a oração, disse: eu sou a súplica que você fez quando orou fervorosamente ao nosso Senhor. E não só isso, ela disse: você é o filho legítimo, não tenha dúvidas. Contou outras coisas que só o rei tinha como saber e nesse momento ele deu o exército para ela. E ela foi marchando até Orleans e, como vocês todos sabem, ela venceu. Agora é importante lembrar que ela motivou o exército francês, ela evangelizava o exército, ela rezava antes de ir para a batalha, durante a batalha ela rezava, ela literalmente foi cristianizando, levantando a moral daqueles franceses, daqueles soldados que não acreditavam mais. Então, sim, Santa Joana d'Arc fez um milagre. Agora, vamos esclarecer alguns pontos aqui. Todo mundo diz que ela foi queimada na fogueira pela Inquisição, e isso não é verdade. Muitos repetem essa história equivocada de que Santa Joana d'Arc foi morta, queimada, viva, na fogueira pela Inquisição Católica. Mas isso não é verdade, porque, na verdade, ela foi morta por um julgamento político e completamente diferente da Inquisição, até porque ela pediu para se encontrar com o Papa. E quando você está presa na Inquisição, se você pedisse para ir ver o Papa, você era obrigado a ser levado ao Papa. E não, ela não foi. Você teve um bispo corrupto lá de Rouen, foram os ingleses que armaram tudo, falaram que ela era herege, inventaram 1000 mentiras e
queimaram a pobrezinha. Tanto é que depois, logo depois, a própria Igreja Católica disse que eles não cumpriram as ordens e os verdadeiros regulamentos da Inquisição. E, obviamente, a Igreja Católica a canonizou e ela virou santa. O tribunal que a condenou não foi um tribunal papal, e sim um tribunal político, presidido por um bispo francês aliado à Inglaterra. Esse é um dos maiores erros históricos e hoje eu tô aqui me redimindo porque eu falei essa bobagem lá no vídeo de Rouen. Então hoje eu estou aqui me redimindo e peço perdão a Santa Joana d'Arc. A grande santa francesa, e hoje ela é padroeira aqui da França, ela atuou com bravura e santidade durante a Guerra dos 100 Anos. Se não fosse por ela, a França não estaria aqui hoje. Essa atrás de mim é a Catedral de Blois, da cidade de Blois, e ela foi reconstruída depois de um incêndio que ocorreu no século XVII. E os vitrais dessa catedral foram colocados no século XX. E o interessante, o que conecta a história da Santa Joana d'Arc, é que ela passou na cidade de Blois e o arcebispo a abençoou. Então, Santa Joana d'Arc veio até a catedral, a antiga catedral, para ser abençoada antes dela marchar até a cidade de Orleans e libertar a cidade dos ingleses. Bom, e agora chegou a tão sonhada hora. Ó, os sinos estão dizendo amém, os sinos da igreja estão dizendo amém. E agora chegou a tão sonhada hora, a hora do cafezinho. E uma vez na França, vamos buscar uma boulangerie para tomar o nosso cafezinho sagrado das Irmãs Viajantes. Vamos lá. Gente, hoje tivemos que comer no hotel outra vez, porque a gente é muito mal acostumada na Inglaterra. As coisas aqui fecham, os restaurantes fecham 2 horas da tarde. Abrem só 4 para hora do jantar. E daí a gente acabou ficando mais tempo do que a gente queria lá em Orleans e perdemos o horário do almoço, perdemos esse gap, né? Cara, sério, França, como é que vocês fecham tudo? Eu sei que aqui é uma cidade menor, tal, mas até na Inglaterra, nós somos interioranas da Inglaterra, gente. Os pubs estão todos abertos. Mas enfim, né? Cada país com suas regras, né? Não queremos mudar nada, né? Longe da gente querer mudar alguma coisa, né? Nós seguimos as regras, agora que é estranho é. Agora chegou a hora sagrada do cafezinho das Irmãs Viajantes, mas a hora do cafezinho se tornou a hora do chocolate chaud.
Sim, a gente ainda não tinha tomado um chocolate quente nessa temporada aqui na França, então chegou a hora do chocolate quente e claro, né, para não perder o hábito, eclair de chocolate. Então assim, calorias 1000, mas vai valer a pena. I chase the whisper in the steady calm. Every single single goodbye. Got a pocket full of almost dreams and a sky that never sleeps on me. If I fall and take the color Cause I'm still searching and that's alright. I'm still running through the chaos. I keep humming. If the world won't make me fit, I'll carve my name right into it. The city's humming an electric blue. Every corner's got a point of view. I talk to strangers like they're old best friends. We trade our fears for losers. Conseguimos! Chegamos em Paris, no aeroporto de Paris, Charles de Gaulle, devolvemos o carro e agora Sem problemas nenhum, porque é confuso. é um pouco confuso, Mas gente. Lê placa. Leia A placa ainda funciona. E agora partiu Londres, Interior da Inglaterra. interior da Inglaterra, claro. E se vocês gostam de vídeos sobre cidades na França, a gente vai deixar nossa playlist aqui da França para vocês darem uma olhada. E até o próximo vídeo. Tchau! My best friend got sent my own good fortune. You know you